Olá, seja muito bem-vinda, querida buscadora, para esse encontro que vai ser muito especial. Nosso objetivo maior hoje aqui no nosso podcast é transformar as nossas dores femininas em caminhos de cura. Não é fácil, né? Há quanto tempo você vem sofrendo com baixa autoestima, dificuldade de dizer não, medo de se expor, de falar em público, dificuldade de lembrar até mesmo dos seus sonhos. Bom, todos esses temas fazem parte do nosso livro A Jornada da Buscadora, que está incrível. Você já tem o seu livro? Se você não tem, vem com a gente aqui nesse podcast, que eu acho que você vai amar esse tema e assim você vai poder fazer parte da nossa grande comunidade. Eu não estou sozinha nesse podcast, não. Eu estou com duas convidadas muito especiais que também são escritoras do livro A Jornada da Buscadora e estão aqui comigo para requintar esse debate, para colocar mais lenha na fogueira, que a gente merece derrubar muitas travas. Deixa eu apresentar para vocês Daniela Orlandi e Maricélia Dzedzik. Acho que falei certinho, treinei para falar corretamente, acertei. Ambas são fisioterapeutas, são terapeutas integrativas, têm várias formações. Então, gente, esse livro é só... Aqui, ó, esse podcast é só uma amostra do que é esse livro. E para a gente começar falando, porque é um livro muito especial nas nossas vidas, ele também foi um movimento de cura para todas nós, porque nós nos identificamos como essas buscadoras. E ser uma buscadora, que é o tema central desse livro, não é fácil. Muitas vezes a gente se depara com dores, com dificuldades, com a incompreensão das outras pessoas. Então vamos começar falando sobre isso? Vou começar com você, Dani. Para você, né, o que é ser uma buscadora e como dar voz a ela? Bom, daria para definir a buscadora de algumas maneiras, mas para mim é a mulher que carrega dentro de si o impulso de ir além, de romper padrões, de romper repetições e de buscar novos caminhos. Acima de tudo, aquela mulher que encontra a coragem de olhar para dentro. E quando ela faz esse caminho para dentro dela, ela vai se reconectar com o sentir e ali vai se deparar com muitas dores, né? Do seu próprio feminino ferido, dores ancestrais. Mas à medida que ela vai aprendendo a chorar cada uma dessas dores e ressignificá-las num bom processo terapêutico, ela vai se reencontrando ali com a sua essência. Então, a buscadora é aquela que aceita o chamado da alma para transformação, para mudança. Ela aceita ali pagar o preço de se desconstruir para poder renascer nela mesma e passar a viver sua vida por inteiro, mais baseado na sua verdade e com autenticidade. Isso é muito interessante. Quantas de nós somos mulheres buscadoras e muitas vezes incompreendidas pelos outros e por nós mesmas. Porque para a gente se despertar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e questionar muitas das nossas questões internas, dos nossos padrões, daquilo que a gente acreditou uma vida inteira. Então a gente está vivendo um momento de grandes turbulências, de despertar coletivo mesmo. E essas grandes turbulências, isso tudo é só o começo. E a buscadora é essa que está disposta a tomar posse de um lugar que antes ela não conseguiu. E muito por conta das nossas ancestrais, que não tiveram a liberdade ou talvez a coragem, que é agir com o coração, que é ouvir esse chamado interno e a possibilidade de dar voz a muitas questões que elas não puderam dar voz. Então, o nosso fato de a gente assumir hoje ser buscadora e questionar isso tudo não é uma cura só nossa, é uma cura ancestral. E aí, Mari, quero aproveitar e perguntar isso para você. O quanto ser buscadora é esse despertar imenso de toda uma geração? Então, o livro me trouxe uma visão que talvez eu não tivesse tomado propriedade ainda na minha vida, né? Cara, eu sou buscadora desde bebê, eu acho. Porque essa coisa de questionar, sabe? Eu sempre questionei muito, várias coisas, o tempo inteiro eu questionava. Mas por que tem que ser assim? Não pode fazer de tal jeito? Não pode fazer de outra forma, né? Então, esse buscar de pergunta, de abrir espaço para novas conexões, é que eu acho que faz essa grande diferença. Então, a minha vivência quanto buscadora, dentro desse livro que me buscou
mesmo, né? Foi essa coisa da família, né? Esse buscar realmente familiar, entendeu? Então, da onde eu vim, o que eu quero, para onde eu vou, o que eu deixo, o que eu realmente quero registrar. E os registros de onde vim que fazem eu fazer esse registro de agora, né? Então, tomar essa propriedade, que eu sempre fui uma buscadora, e que, na verdade, eu posso ser, tipo, uma buscadora infinita e além, me traz muito respaldo para fazer essa expansão dessa jornada, que começa quando a gente já nasce ali, uma mãe que busca ser mãe, né? E que não tem fim, realmente é o infinito e além, sabe? Porque a gente deixa para os filhos, para os sobrinhos, para os netos e assim por diante, né? Quem sou eu? É uma pergunta tão profunda. Quem sou eu, verdadeiramente? É uma pergunta que a gente tem que fazer para o resto das nossas vidas. Porque esse quem sou eu, a gente vai descobrindo muitas vezes quantas máscaras estão ainda sendo utilizadas e que me desconectam da minha essência. E é muito interessante que no processo terapêutico as pessoas vão se despertando e falando, nossa, mas eu escolhi essa profissão, ou eu escolhi esse jeito de ser muito mais pelos outros do que por mim mesma. Dá um choque inicial, mas ao mesmo tempo é tão revelador e tão libertador isso tudo, porque aí, assim, agora eu posso construir a minha jornada e não mais a jornada que os outros desejaram para mim. É dureza, né? Porque aí você também dá de cara com muitas frustrações ou muitos desafios. E aí vamos começar falando de um desafio, porque a gente vem de muitas gerações de mulheres reprimidas, em que a própria sexualidade era um tabu. Hoje a gente tem a liberdade, inclusive, de gravar um podcast e falar sobre prazer, sexualidade, colocar a voz ao mundo, uma questão que elas não puderam. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho como essa sexualidade reprimida, a voz reprimida, isso tudo interfere no corpo e no jeito de ser dessa mulher. Bom, a sexualidade é a força vital do ser humano, né? É o que a psicanálise vai chamar de energia libidinal, que é a energia que a gente usa para absolutamente tudo na vida. Desde viver os relacionamentos e a própria sexualidade, como construir aquilo que eu quero, desenvolver uma carreira, construir uma família. E ela precisa estar em livre circulação no corpo. Quando eu vivo alguma situação traumática ou abusiva, a primeira coisa que acontece é a minha desconexão com o corpo e automaticamente com o meu sentir. Então eu vou construir ali tensões crônicas, tensões musculares crônicas que vão bloquear a livre circulação dessa energia. Isso pode me gerar sintomas e me adoecer. E eu acho que a nível de alma e comportamento, né, a mulher perde a referência nela mesma. Ela deixa de confiar nela e na vida. Isso vai afetar a autoestima, vai afetar o seu senso de autovalor, né? Desconecta ela da sua espontaneidade também. E a nível de corpo, eu vou ter ali uma dificuldade de sentir o prazer, de reviver as sensações agradáveis da vida. E muitas vezes a minha sexualidade é reprimida aí também, né? Uhum. Nossa, aqui a gente já podia abrir um leque para muitas questões desse feminino, né? O quanto esse feminino muitas vezes está desconectado com esse sentir. E o corpo portal para recuperar isso tudo. Mari, na tua visão, você também trabalha muito com esse resgate, né? Do sentir, do corpo, dos traumas, das emoções. O que você percebe no teu consultório? O registro do trauma, ele fica embutido numa vivência de qualquer evento que te leve no medo, na impotência e na solidão. Essa tríade aí, ela vai acionar gatilhos cerebrais que vão fazer disparo em cascata no corpo, envolvendo neurotransmissor, hormônio, e aí você tem várias patologias que podem ser associadas, dependendo da percepção que essa pessoa teve no evento. Então, um botão para mim é diferente para outra pessoa. Né? Então, nem sempre uma pessoa que viveu um abuso, ela vai ter a mesma percepção que a outra. Então, esses gatilhos, eles são acionados pela percepção da própria pessoa. Então, por isso que a gente tem patologias diferentes. Uma cistite, uma candidíase, uma herpes. São patologias diferentes, mas de cunho, na maioria das vezes, de um conflito que vai viver no medo, na potência e na solidão da sexualidade. Né? Então, a gente poder perceber a pausa da imagem que essa pessoa deu,
faz com que a gente possa trabalhar esse evento e esses gatilhos de uma forma onde o corpo ele vai reduzir o programa de sobrevivência que ele fez aquilo. O nosso corpo é muito inteligente. Ele vai produzir sintomas para te defender, para deixar a tua vida melhor, para que você possa sobreviver com mais leveza. Então, ele não está tentando te punir em nada disso. Na verdade, ele está te dando o canal, por exemplo, de uma candidíase. Tapa o buraco para ninguém mais entrar, por exemplo. Entendeu? Então, ele é muito querido com a gente, mas a gente teme não ouvir o que ele quer dizer. Então, quando você começa a querer ouvir o que o sintoma quer te dizer, você pode realmente começar a fazer as conexões necessárias para que o cérebro entenda que aquele evento que você passou, você pode gerar recursos para a sua vida e você pode estar mais preparada, caso venha acontecer de volta, ou caso você precise falar para alguém, ó, já passei por isso, então vamos olhar tal coisa, né? Então, a gente ter essas percepções corporais, o corpo realmente fala com a gente o tempo inteiro. Se a gente tem a pausa de olhar isso, ele vai trazer a solução também junto, né? Então, o que eu vejo no meu consultório é que quando os pacientes entendem que a doença não é uma punição, e sim ela é a tua parceira de vida, para que você tenha uma vida melhor, você consegue não sobreviver, mas viver a respeito do que foi aquilo, entende? Perfeito. Mário, você falando, eu lembro, me faz muita conexão com o nosso olhar na constelação familiar. O corpo, ele traz mensagens, ele é um guardião e cada sintoma está à disposição de uma cura maior. E quando a gente traz esses temas para realmente investigar e olhar a origem, que trauma desencadeou isso tudo e um trauma que pode ser no nosso corpo ou associado a traumas ancestrais. Então, qual é essa capa protetora que nós podemos agora dar um novo significado, ressignificar, curar de uma outra forma, olhar com novos olhares, não mais o olhar punitivo de que eu preciso tomar esse remédio e excluir isso a qualquer preço, mas não, eu quero entender. Então, uma das perguntas que a gente sempre faz, né, para um sintoma, né, para a pessoa que está vivendo aquele sintoma é: a serviço de quê esse sintoma está aqui? Qual é a cura maior? O que as suas ancestrais não puderam? O que você, na tua história, precisou se defender de quê? Do que é essa defesa? E aí a gente começa a mergulhar num território tão sagrado e tão belo, porque não é mais o sintoma como algo punitivo, mas é o sintoma como uma ponte do amor. Porque no fim, que a gente vê muito nos processos da constelação, é o amor que foi interrompido. E é esse amor que precisa fluir novamente. E já que a gente está falando de amor, disso tudo, eu vou trazer o meu lado jornalístico para vocês, que eu fiz uma pesquisa antes, eu trouxe números aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu acho que esses números são muito sérios. 32% das mulheres acima de 16 anos sofreram violência física ou sexual por parte do parceiro ou do ex-parceiro. A gente está falando de números muito graves. A gente ainda tem uma falta de conhecimento de entender que sexo sem consentimento é estupro. Até com o seu parceiro. E estima-se que mais de 500 mulheres são agredidas a cada hora no Brasil. 10% dessas mulheres agredidas ou estupradas, só apenas 10% procuram as autoridades policiais. Ou seja, esse número na prática pode ser muito maior. E eu queria entrar nessa esfera porque muitas vezes a gente precisa voltar a se educar e ajudar as mulheres ao nosso redor que compreendam. Existem duas táticas de violência que são muito utilizadas frequentemente e que são violências invisíveis que nem sempre as mulheres percebem. Uma delas é o menosprezar. Quantas mulheres acabam se sentindo inúteis? Perdão, fala de novo. Quantas mulheres acabam se sentindo inúteis numa relação? Porque é sempre um menosprezo velado, essa violência psicológica, né? Que vai fragilizando emocionalmente dia após dia, né? Combatendo a autoestima, dificultando a capacidade dela de poder perceber que ela está numa situação abusiva. Isso é uma situação. A outra situação, por exemplo, é dar socos em paredes ou em portas. Uma violência que ela começa a parecer tomar o celular, jogar o celular na piscina, que depois, lá na frente, resulta numa violência muito mais visível. Então, assim, essa raiva
que é jogada com uma intimidação com a mulher, com a parceira, com agressões físicas indiretas e veladas. Então, a gente está entrando agora numa seara, que ela é uma seara mais pesada, mas ela é importante de ser dita, porque muitas vezes a gente não está percebendo. E eu queria que vocês pontuassem que maneiras de violências invisíveis a gente ainda percebe no dia a dia das nossas pacientes, por exemplo, e de muitas mulheres que estão ao nosso redor. Quem quer começar falando sobre esse tema delicado? Acho que a Dani é especialista. Ah, quer falar, Dani? Não sei se especialista. Sim, são mulheres que chegam normalmente, né, no consultório com o seu feminino completamente anulado, sem vaidade, sem saber quem são, perdidas, muitas vezes a vida travada, né? E quando você vai investigar, essa mulher está num ciclo abusivo, né, num relacionamento, que pode ser muito velado e sutil, né? Ou pode ser de uma forma mais perversa, né, mais agressiva. Mas a desqualificação é uma característica do ciclo, né? A comparação, mas a minha ex fazia isso aqui melhor, você não faz nada direito, você vai com essa roupa. Então, a mulher ali começa a destruir a autoestima dela. Uma outra característica importante é a falta de clareza, a confusão, né, na comunicação do abusador. Então, ele vai gerando essa perda de referencial dela mesma. Então, uma hora, comer açúcar não pode, porque engorda, porque faz mal para a saúde, etc. Em outro momento, ele está convidando ela para comer um doce. E aí ela vai se perdendo ali, né? O que é o certo, o que é o errado. Um outro ponto importante também é o controle exagerado, né? Então, essa mulher precisa mandar mensagem o tempo todo, dizendo onde está, o que está fazendo, onde não está, enfim. Eu tenho um caso de uma paciente que ela atendia a domicílio, ele deixava ela, né, na casa ali, na porta da casa dos pacientes. Ela precisava cronometrar quanto tempo ela ia levar para subir, para pegar o elevador, subir, entrar na casa do paciente e tinha que mandar mensagem. Às vezes o elevador estava ocupado, demorava, e aí eram altas brigas, né? É quase um cárcere isso, né? É um cárcere e a mulher não percebe. A maioria chega, né, para o consultório por outras questões. Ela não reconhece que ela está num ciclo abusivo. E isso da violência também é uma coisa que eu sempre digo para todas. É só uma questão de tempo. Então quebra o copo, arremessa o celular, né? Dá murro na parede, daí começa um empurrão leve, o chacoalhão, o beliscão, né? Até que vai virar uma agressão física também, né? E a violência invisível, às vezes, ela é muito mais perigosa, porque ela vai te destruindo sem você perceber, dia após dia, até que você não consiga mais reagir, até que você se sinta mesmo nesse espaço muito pequeno para caber. E como ela é invisível, as pessoas que estão ao redor, elas não estão percebendo. Parece que você está numa relação perfeita. E quando, na verdade, você muitas vezes está sendo vítima. E é importante que a gente fale sobre isso, porque as mulheres precisam estar mais atentas, mulheres e homens, né? Mas hoje a gente está aqui nesse foco do feminino. E é uma coisa que já vem aí da nossa ancestralidade, que muitas vezes precisou servir. As nossas ancestrais viram o feminino como uma postura de servir ao homem, servir à casa, servir aos filhos, servir à vida. E aí, quando a gente trabalha autoestima e empoderamento feminino, muitas ficam, mas eu posso isso? Quase que pedindo permissão para dizerem sim e não. Eu gosto, eu não gosto. Isso me dá prazer e isso me tira o prazer. Isso é bom e isso é ruim. Mari, e você, o que você percebe? São hematomas de alma, né? São hematomas de alma. Você já nasce carregando a fragilidade do hematoma da alma, né? Do feminino e do masculino da família. Então, é sempre uma questão de nutrição, de manter, de estruturar, de ficar, né? As lealdades invisíveis em cima disso, né? Então, eu percebo muitas pacientes com casamento margarina, né? E margarina é terrível, né? Vamos combinar.
Porque você Não olha... é nada saudável a margarina. Então, mas aí que tá, é o casamento margarina mesmo. Que você olha pra margarina e fala, nossa, tá até bonita, né? Você vai comer, é horrível, gente. Não gera nutrição nenhuma aquilo dali, entendeu? Então, é literal, o casamento margarina, entende? As pessoas olham de fora e os abusadores, de forma geral, eles têm a tendência de fazer isso, né? Quem olha de fora é a melhor pessoa da vida. É o bom moço. Nossa, é o exemplo de pai, marido, trabalhador, entendeu? Vai ver dentro de casa, aquela gaveta que fica quebrada 3 meses, você morrendo pra pedir, deixa a gaveta, ela não... Quando vai fazer, ainda xinga, ainda fala, entendeu? Isso também, né, acaba sendo. A gente vive muito cárceres privados dentro do casamento, a gente não tem noção, né? O quanto a gente realmente é travada pelas coisas, né? Quando a gente vai tirando os véus das mulheres a respeito disso, que agora o foco é falar de mulher, né? Mas tem os homens que também vivem, tá? Porque tem muita mulher narcisista, vamos combinar. Mas, quando a gente vai tirando os véus das mulheres, principalmente, elas, além de estarem perdidas, elas começam a perceber o tamanho dos buracos que elas fizeram na vida por conta disso. E aí, para preencher esse buraco, primeiro precisa reconhecer que é um buraco. Segundo, precisa reconhecer o tamanho da dimensão, da intensidade, da duração do que foi aquilo. E depois, com o que eu vou preencher? Que essa é a grande questão. No meu consultório, por exemplo. Elas já vêm com uma certa identificação, elas já passaram por terapias, mas elas estão nessa dificuldade de preencher. Como é que eu preencho isso agora? Como é que eu escrevo essa nova vida? Eu não sei, eu vim de uma família que não teve esse novo. Sou eu que vou ter que fazer esse novo? Como é que eu preencho esse troço? A maior dificuldade é o propósito de vida. Para poder curar o hematoma da alma, precisa existir novos propósitos de vida, de existência, do que eu quero da vida, né? Então, é aí que a gente entra daí com uma outra demanda em cima. Da onde você não vai ficar vivendo em cima da dor que o agressor deu. E você vai viver, na verdade, da nutrição que essa agressão deu. Porque merda foi feita, não foi só pra feder. Foi pra adubar um terreno e trazer fruto. Então, bora produzir em cima daquilo, entende? Então, essa é a grande questão na parte da minha clínica, entendeu? A grande questão é que o que eu faço com o que aconteceu comigo, né? Porque todos nós temos traumas ao longo da nossa vida, todos nós também somos frutos de uma criança ferida, que nem sempre teve as suas necessidades reconhecidas. Eu posso ficar ao longo da minha vida na postura de vítima, acusando porque meus pais não fizeram isso, porque a vida é isso, que o meu companheiro é aquilo, ou o que eu posso fazer de diferente com tudo isso? Como transformar todos esses buracos, esses rombos, numa outra plantação, numa coisa de potência. Então, eu observar que quando eu tinha, por exemplo, né, muitos casos aí de meninas que tiveram pais alcoólatras, mas eu precisei desenvolver ali uma percepção de ambiente, de resguardo, de entender melhor a leitura do campo, de compreender muitos insights, o quanto isso me trouxe hoje potência para eu aplicar na minha vida. Então, eu vejo, assim, que existe em toda dor, em todo trauma, existe um grande ensinamento, uma grande potência. É preciso coragem, ou agir com o coração e com sabedoria, e um apoio terapêutico também, para que você possa voltar lá, ressignificar aquilo e trazer a potência. Então, já que a gente está entrando nessa seara, vamos mudar um pouquinho o clima da nossa conversa para dizer caminhos de cura. Porque muitas vezes as pessoas ficam presas, né, nas suas lamentações. Isso também é um vício, né? Essa postura de vítima, ela tem ganhos também. Porque aí você começa a terceirizar. E aí você não assume, eu posso fazer algo diferente. Eu não posso mudar minha história. Mas o que eu posso fazer com tudo que me aconteceu? Existem muitos caminhos de cura. Mas esses caminhos de cura exigem uma mudança interna. Um olhar, um sair dessa vítima e dizer, agora eu quero fazer uma história diferente. E aí entrar num campo que eu quero abordar com vocês, que é como amar a nossa história exatamente como foi. E como fazer com que a nossa história seja uma história que me jogue para o buraco, mas que me leve a um novo patamar. Vamos falar de caminho de cura, Dani? O que você indica de caminhos de cura? Bom, a gente tem o hábito de alimentar a dor de estimação, né?
Então, o primeiro passo é eu reconhecer isso. Isso me tira do lugar de vítima, né? Depois, olhar para cada uma das dores, reconhecer, se permitir sentir cada uma delas. E aí, o caminho é você ressignificar. Eu acredito que uma das maneiras é você buscar significados positivos a cada situação negativa ou abusiva, traumática que você tenha vivido. Então, tudo que eu vivo, absolutamente tudo, traz um aprendizado. Eu posso ficar somente com a dor ou eu posso escolher sair com o aprendizado disso tudo. Ampliar também o meu olhar e uma expansão de consciência, que tudo faz parte do meu processo evolutivo, né? Tudo aquilo me faz crescer e me constitui em tal como eu sou. E a gente precisa gostar de quem somos, né? Amar verdadeiramente quem somos Amar em primeiro lugar, né? verdadeiramente. É. Gente, dá para perceber o quanto esse livro tá imperdível só com esse primeiro momento de bate-papo? Então, se você ainda não está acompanhando a gente, ó, jornadabuscadora.com.br, você consegue todas as informações do livro, consegue adquirir o livro, consegue os contatos com todas essas autoras. Se você quer fazer um atendimento com a Dani, com a Mari, ou comigo, ou com as outras autoras, você pode. Nem sempre esses caminhos de cura que nós estamos falando aqui são fáceis de fazer, né? Trilhar ele sozinha. Mas você não precisa ficar sozinha nisso tudo. Tá difícil, tá? Você tá sem saber o norte. Busque um bom terapeuta que vai te compreender e te ajudar a ter mais clareza disso tudo. E você, Mari, quais são os caminhos de cura que você indica para essa buscadora? Primeiro, querer ser curado, né? Porque uma das maiores contraindicações é: ai, minha mãe me trouxe aqui, minha mulher mandou eu vir. Em primeiro lugar, querer curar, né? Querer ser melhor, né? Eu tenho professores, a maioria dos professores que vão para essa linhagem da saúde integrativa, eles falam: tudo é bom. Tudo é bom. Por quê? Se você quer nutrir teu corpo, nada deve ser rejeitado. Existem coisas que são eliminadas, sim. A rejeição, não. Passa pelo processo. Você entra, vai absorvendo, vai reconhecendo, vai distribuindo, vai absorvendo, para depois eliminar. Então, essa coisa de rejeição, não. Nós somos quem nós somos porque nós tivemos um pai e uma mãe, não nascemos de chocadeira, né? Não tem isso. Então, essa coisa da gente rejeitar a figura do que foi a nutrição de um pai e de uma mãe não nos leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. Por isso a gente tem tanta doença autoimune hoje. Sim. Porque nós tiramos o nosso processo de identidade, de onde a gente veio, a nossa existência. Então a gente começa a brigar com isso. Adivinha o que acontece com o teu corpito? Briga junto com tu. Doenças autoimunes. Tá rejeitando o próprio corpo, porque você rejeita de onde você veio. Porque você não está tendo uma percepção que tudo pode ser bom. Bom no sentido, me potencializa, me coloca no valor que realmente eu tenho. Então, vou dar um exemplozinho besta, vamos lá. Um pai alcoólatra que abandona a família e pronto, mas eu sempre vivi sem uma figura paterna, houve ausência disso, né? Cara, mas ele foi super inteligente, já imaginou? Você crescer sendo esmurrada? Existe uma coisa muito boa no abandono dele. Ele te deu liberdade para você crescer, gritar, brincar, e você não ficar levando bronca uma atrás da outra. Olha que maravilha de pai. Então, a maneira como a gente olha, a maneira como a gente percebe, a maneira como a gente vive o que acontece com a gente, se você vive isso na potência que isso é para sua existência, você vai ser potente, né? Então, o caminho de cura, ele vem de você querer curar essas feridas e também da empatia das terapias. Você se conectar com aquilo e dizer, nossa, isso faz sentido, lógica. Por isso se chama biológico. Tem que ter lógica para tua vida o que você está fazendo. Porque você não tem lógica, não tem por que você está fazendo. Por isso que um monte de terapia, quando a pessoa vai, não deu certo. Não teve lógica nenhuma para você. Ou terceirizar, né? O terapeuta não fez nada. Aquela constelação não funcionou. Aquela terapia não é boa. Exato, né? Não tá resolvendo. Pra pessoa que... Primeiro que essa não quer se curar. Quando começa assim, essa não quer se curar. Essa não tem Ela autorresponsabilidade. não quer, ela quer o papel da vítima. Ela quer ainda aquilo. Ela não acionou essa vontade de cura, entendeu? Ainda não teve isso.
Então, tem a ver com isso, sabe? A empatia, em primeiro lugar. A gente fala muito de energia, né? Então, se eu sinto a tua energia e ela me corresponde, há uma coerência, ela pode ter certeza que isso vai ser gostoso, que nem a gente tá aqui. Sim. Então, por que eu vou começar uma coisa se já não teve coerência? Eu não discrimino o paciente se chegar no meu consultório e falar: oi, tudo bem? Tudo jóia. Eu vim aqui porque minha mãe mandou. Deu bem, não sou sua mãe. Você quer fazer terapia ou não? Não. Então tá ótimo. Senta, toma um café comigo, vamos conversar sobre a vida. Isso não é uma terapia, é uma conversa, um diálogo. Porque vamos combinar, minha mãe também me mandou várias coisas. Senta aí. Não é uma consulta. Quem sou eu para julgar aquela pessoa que tá ali? Não é uma consulta. É uma conversa. E por diversas vezes conversa ali, vai embora e não faz a sessão. Por quê? Porque não entrou na frequência, na coerência. A gente tem mania de querer empurrar goela abaixo as coisas. E o negócio não funciona desse jeito. A identificação, ela começa já aqui, ó. Não gostei da cor, não gostei do cheiro, não gostei... É os 5 sentidos que mandam no troço. Cabeça. Fica tentando te proteger já na entrada. Você acha que vai entrar alguma coisa? Não vai. Então, percepção, sabe? É isso. Presente momento, né? Acho que começa aí a cura, né? Nossa, já tô adorando tudo isso. E também queria trazer mais uma questão que tudo parte também da autorresponsabilidade. Querer se curar ou estar aberto a se curar, querer encontrar caminhos, buscar ajuda, é um movimento de autorresponsabilidade. Não tá boa a tua vida? Você não tá feliz no teu trabalho? Teu relacionamento tá ruim? Então, assim, o que eu posso fazer com tudo isso? E não esperar um movimento de fora. Eu acho que isso tudo tem muito a ver quando a gente fala de despertar, de consciência também, né? A gente carrega um véu de ilusão muito tempo durante a nossa vida, primeiro de quem nós somos, da nossa identidade, e depois de que nós estamos refém dos acontecimentos. E a história da nossa vida é sobre nós. Nós somos as protagonistas, nunca é sobre o outro. Se o outro está na nossa vida, se isso está acontecendo na nossa vida, qual é a minha responsabilidade por isso? O quanto eu quero ficar aqui, o quanto eu quero dizer sim e o quanto eu quero dizer não. Esse despertar da consciência, ele também é muito provocativo, porque durante muito tempo a gente repete isso. As nossas ancestrais não puderam dizer não. A gente não pode mais continuar acreditando nessa frase, que a gente não pode dizer não. A gente pode hoje dizer não. A gente pode estar aqui, ó, conversando sobre tudo isso. Então, o quanto a gente ainda fica refém de algumas crenças limitantes, alguns padrões, que tem um lado positivo, porque daí me tira dessa potência de fazer a mudança e a transformação. Então, assim, o nosso convite com o livro A Jornada da Buscadora é justamente mostrar o quanto nós podemos nos ajudar, e cada uma das autoras trouxe as suas dores próprias e seus processos internos, porque isso todas nós vivenciamos e estamos vivendo dia após dia. E ajudar com que esse fluxo seja compreendido e retomado. Que a gente tem sim a liberdade de dizer sim ou não a tudo. Mas talvez a gente não tenha encontrado ainda o caminho. Então, a gente está quase chegando aí ao nosso final. Antes de terminar, eu queria perguntar para vocês sobre dar voz a isso tudo. Porque é uma ilusão ou não? Ou a gente pode mesmo? A gente tem a liberdade para dizer sim ou não? Temos, devemos, né? É um caminho construído, né? Porque se eu também cresci em ambientes que não favoreceram a minha expressão, eu não vou saber reconhecer o que eu sinto, nomear, validar isso no mundo. Isso me gera uma dificuldade de pôr limites, reconhecer meus limites e me posicionar no mundo. Mas começamos sim com a autorresponsabilidade. Freud tem uma frase que diz assim: qual a sua responsabilidade na desordem em que você vive? O paciente chega para o consultório e traz todo mundo para a terapia, o pai, a mãe, o marido, o filho, o chefe, e não traz ele, né? O processo inicia quando ele começa a trazer ele. Nossa, por que eu reagi assim? Por que eu tenho tal comportamento? Então, a partir do momento que eu reconheço e aceito, eu posso mudar.
Antes disso, eu só vou ficar na vítima. Perfeito. Mari? Sim e não, né? Certo e errado. Positivo e negativo. Tudo faz parte da mesma coisa. Então, aquela pessoa que diz assim, eu não consigo falar não. Na verdade, ela não precisa falar o não. Como assim, Mari? O que a gente tá falando, né? Ela pode dizer o sim, mas ela vai, através daquele sim, exigir a responsabilidade do outro naquele sim. E aí? Eu não preciso dizer um não, tem? Não, eu vou fazer tal coisa, não tem problema nenhum. Mas a questão é a seguinte, eu faço essa coisa se o fulano de tal trazer isso, se aquele se posicionar com isso, e se tal coisa fizer assim. Aí eu faço, não tem problema nenhum, porque é meu, é pertencente a mim, daí isso. Daí eu posso fazer. Então não precisa necessariamente dar não. E aí? Realmente é responsabilidade. É não ultrapassar a barreira que é do outro e que é tua. É identificar o que é o teu daquilo, né? Então, é muito interessante porque existem várias técnicas mentais que tiram essa polaridade cerebral do certo e do errado, do bom e do mal, do sim e do não. E quando a gente ainda pesa a respeito dessas palavras, é porque a gente não pode viver o tudo. E o tudo faz parte das duas coisas. Não precisa necessariamente dizer aquilo, mas você tem a existência daquilo na tua vida. Pode ter certeza. Você só ainda não usou a potência dela. Ela tá ali, né? Tá cutucar aquilo. E o terapeuta, ele também tem esse papel de cutucar e mostrar Sim. isso tudo, de trazer Gerar de volta, desconforto. chegar e vamos olhar para você. Então, assim, nós terapeutas, a gente também tem um papel aí muito importante de ajudar que ela possa olhar para esse espelho. As pessoas estão como um espelho também, mostrando algo. Todas as relações também têm um espelho Sim. ali. O que eu preciso aprender, o que isso está me incomodando, o que eu estou agregando com isso. Então, assim, para a gente terminando, eu vou pedir assim, para a gente dar uma rodada final contando um case. Um case de uma história, de algo que você percebeu no teu consultório, ou, né, sem a gente abrir o nome de ninguém, obviamente, com maior respeito e ética, mas, assim, algo que foi um despertar para essa pessoa. Bom, eu tenho um caso bem interessante de uma paciente que chegou para mim com muitas dores na coluna e nos pés, sem um diagnóstico definido, já tinha passado por inúmeros tratamentos, sem resultado nenhum. Ela tinha sido atleta na adolescência, bailarina, e estava ali completamente impossibilitada, locomoção muito ruim. E é um caso especial para mim, porque com ela eu não fiz trabalho corporal. Já nas primeiras sessões, a gente identificou que ela estava vivendo num casamento com características abusivas ali. Então, é uma mulher que usava o cabelo bem curtinho, quase raspado, não se maquiava, estava muito acima do peso, obesa, usava roupas mais masculinas, assim, ausência total de um feminino ali. E eu perguntava para ela, né, o que você sente com isso tudo que você está me contando, que você está vivendo? Ah, a sensação é que eu carrego um transatlântico. Então ia doer tudo, né? Ok, fizemos o trabalho, né, de trazer essa consciência do que ela estava vivendo, que aquilo era abusivo, que ela precisava aprender a se priorizar, e foi seguindo o processo. Ela saiu desse casamento, entendeu que ela precisava se priorizar e foi fazendo isso no dia a dia dela, construiu rotinas de autocuidado, e gradativamente o feminino foi brotando naturalmente, espontaneamente. Então foi deixando o cabelo crescer. Hoje ela vem maquiada para sessão, vem de brinquinho combinando com a roupa, vem de vestido. E normalmente ela entra e fala, hoje estou muito feliz. Porque ela conseguiu se reencontrar com ela, reconhecer os seus limites, transformar o ambiente ali de uma forma facilitadora para ela. Então, isso gera saúde, né? Então, eu tenho muito orgulho desse caso, porque é um caso muito lindo, assim. Aí a gente guarda com tanto carinho todas essas histórias, como alimenta também a nossa alma, o nosso propósito de vida, da gente perceber a pessoa renascendo, voltando a olhar para a vida, se reconhecendo. Isso aprendendo é muito a dizer lindo. não. Aprendendo a dizer não, como a gente ainda precisa se fortalecer nisso. Mari, também, para a gente encerrando um case teu.
Ai, tem tantos casos. Eu pensei em um mais engraçadinho, assim. Divertido. Então, foi uma senhora já de idade, assim, faz muito tempo isso já. E, e ela dizia, ai, Mário, perdi a vontade de tudo. Não vejo cor em mais nada, não tenho prazer em mais nada, né? Aí a gente foi buscando o que acontecia. Óbvio, vários processos de artrose, né? Vários processos com osteoporose ali, né? Uma disfunção hormonal. Tinha vários somas ali no corpo, né? E aí a gente foi conversando. E na lateralidade cerebral, uma pessoa que nasce canhota por lateralidade cerebral e não coordenação, ela tem uma energia mais masculina, sabe? Então, a vida inteira, essa mulher foi podada pela mãe, pelo pai, pela educação, pelo colégio, por tudo, que ela não podia ser da forma como ela era. E isso, ao longo dos anos, foi somando, até chegar naquela idade no consultório. E aí, foi literalmente liberar ela e dizer, você pode ser quem é você. Você tem uma energia mais masculina, tá tudo certo. Veste a calça em vez da saia. Né? Tira o brinco, põe uma coisa mais solta, sabe? Fazer a desconstrução de um feminino que tinha que caber numa caixa, né? Mas muito bem. Veio na primeira sessão, fomos fazendo trabalho do corpo, desconstruindo a mentalidade, comportamento, porque eu dou exercício, né? Não adianta nada limpar o corpinho se você não fizer um exercício depois. Então, chegar e falar, não, vamos para a praticidade. Eu quero isso que é mais prático, racionalizar, faz o comportamento certo, né? Aí na segunda sessão eu muito me admirei, porque ela tinha pintado o marido de um jeito assim, podado, né? Poda, a vida inteira foi podada. O marido veio junto na sessão, na segunda sessão, 60 dias depois, o marido veio junto com um sorrisão, assim. Daqui até ali, né? Eu, ixi, olha, o que eu vou ver hoje? Tá, sentei lá, doutora, eu vim porque eu preciso saber o que a senhora fez. O que eu fiz do quê? Foi ela que fez, não fui eu. Doutora, eu acho que fazia, sei lá, 25 anos que nós não transava desse jeito. A mulher tá lubrificada. Como assim? O que a senhora fez? Ué, eu liberei a mulher que a senhora ficava podando. Simples, né? E tá feliz? Tô. Então ela pode ser que ela é? É. Então tá. Sabe? Então isso é gostoso. Não importa o tempo, não importa a idade, não importa o que você passou. Você pode ter uma vida nova ali, permitindo ser quem é você, né? Então, esse caso, pra mim, liberou minhas asinhas do feminino junto, né? Porque cada paciente que entra no consultório ensina a gente, né? Muito. Então, quanto eu também não ficava me podando pra caber num feminino, pra ter aquela resposta, né? Ai, eu sou a mulher. Quanto menos eu faço disso, mais mulher eu sou, sabe? Essas histórias falam muito sobre nós também, né? Um paciente nunca chega na nossa vida em vão. Nunca. Ele sempre traz algo muito especial. Bom, eu vou encerrando dizendo que, assim, o caso que eu mais atendo é do feminino ferido, dessas mulheres que desde muito cedo não puderam confiar no masculino. Seja por um pai mais frágil, mais ausente, então que já viram nas suas mães essa mulher forte, autossuficiente, que deu conta de tudo. Então, desde muito pequena, ela visualizou, idealizou que ser mulher é ser essa mulher fortona, guerreira, que faz acontecer, que tudo bem se ele não fizer, porque ela dá conta por si só. Só que por trás disso tudo tem uma mulher muito machucada, muito ferida, muito solitária, sabe? Carregando o mundo nas costas, cheio de sintomas, com dores no corpo, muitas vezes também sem propósito de vida, porque desde muito pequena precisou adultecer muito cedo, então precisou estar na sobrevivência muito cedo, e aí nesse processo de desconstrução é voltar a perguntar quem era essa criança lá atrás, que em algum momento ela se perdeu, para ela precisar ser adulta muito cedo, para ela ser a mulher forte muito cedo. E é lindo no processo de constelação quando a gente vai reconhecendo e olhando para essa criança interior, porque a nossa criança ferida, ela está dentro de nós, aguardando esse olhar, esse resgate, esse abraço, esse nossa, eu posso voltar a lembrar quem eu era na minha essência. Esse despertar, ele é muito rico, ele é precioso, nunca tem tempo certo ou tempo atrasado, é o teu tempo, é o teu momento.
E vale sempre a pena a gente voltar a olhar sem ficar julgando e culpando mais por que foi isso, por que foi aquilo, mas abraçar, acolher essa criança, esse feminino, como era esse feminino, esse masculino, como eu posso voltar a olhar para esse masculino. E eu gosto sempre de dizer que atrás de um feminino ferido sempre tem um masculino ferido também. Não é só um lado, são os dois lados, são esse complemento, essa conexão maior que precisa estar cada vez mais resgatada no nosso coração. Então a gente vai terminando com esses insights, porque eu acredito que isso aqui só abriu mais o desejo de você, querida buscadora, de saber muito mais sobre esse livro, sobre essas autoras, o que mais a gente pode aprender com isso tudo. O legal é que a gente tem mais um podcast. Você ainda vai poder conhecer um pouco mais da Mari, da Dani, de mim também no próximo podcast. Até lá, entra no nosso site www.ajornadadabuscadora.com.br. Já vai entrando nessa conexão. Se você ainda não tem o livro, não perca mais tempo. Você está aqui assistindo no YouTube? Escreve aqui embaixo o que você achou desse podcast. Você tem dúvida? Você gostou? A gente vai amar a sua voz. Expresse, liberte a sua voz. Ela tem tempo, ela tem espaço, ela tem permissão aqui na nossa comunidade, tá bom? Agradeço as duas. Muito obrigada. Obrigada também, Dani. Obrigada, Mari. E espero vocês no próximo podcast. Até lá!